paz do Senhor Jesus para todos. Deus está abençoando a todos em nome de Jesus. Que haja a bênção de Deus em vossas vidas. Cura, salvação, libertação, em nome de Jesus. Né? Estamos em Gênesis capítulo 19, versículo 24. Faça acompanhamento. Não estude a Bíblia textos isolados, pois você vai se confundir. Tem passo na Bíblia. Você não pode... É como se você estivesse estudando uma pessoa. Você vai estudar só uma parte da vida daquela pessoa? Não. Você conhecer bem uma pessoa, você tem que estudá-la totalmente. Você tem que conviver com ela. Você tem que ter intimidade com ela. Você tem que andar com ela. Então, você conhecer mais sobre Deus, sobre o seu Salvador, sobre o seu Criador, a palavra dele é de Gênesis a Apocalipse. É um livro bem grande para você estudar mesmo, para você ficar por dentro, para você ficar bem instruído sobre o seu Deus. Senti de falar aqui sobre o pecado faz separação entre o homem e Deus. Quando diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus, não significa que Deus fique incapaz diante daquela pessoa, não. Como se Deus não pudesse chegar até ela. Não é nesse sentido. Deus quer a impossibilidade de chegar até essa pessoa para abençoar essa pessoa. Que aos olhos de Deus, nada escapa. Deus não perde o controle de nada. Deus tudo vê. Deus tudo sabe. Deus tudo pode. Se Ele vira o olhar de uma coisa, é para não destruir aquilo. Mas só que Ele sabe de tudo. Ele sabe o fim antes do começo. Antes que houvesse alguma coisa, Ele sabia de tudo que iria acontecer. Pois Ele é onisciente, Ele é onipotente, tem todo o poder, Ele tem toda a ciência. Então, por que Deus criou tudo? Porque Ele sabia que algumas pessoas iriam crer, iriam confiar nele para serem salvos. Isso aí não é predestinação, não. Deus sabe tudo. Isso é um domínio de Deus, isso é o reino, falando do reino de Deus. Deus sabe tudo. Agora o homem, você pode fazer o que você quiser. Você pode pensar, você pode raciocinar. Tem alguém dominando seu pensamento? Não. Então isso chama livre-arbítrio. Você faz o que você quiser. Mas só que Deus, Ele é muito maior que todo ser humano, que toda humanidade, que tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe o que você vai escolher daqui 10 anos. Ele sabe qual vai ser a sua escolha daqui 10 anos. Hein? Então aqui vou voltar aqui uns capítulos aqui. No versículo 21, capítulo 18, vocês têm a Bíblia, capítulo 18, versículo 21, isso aqui, eu descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Essa passagem aqui, pois o texto original, a Bíblia, foi escrita primeiramente para os hebreus, na língua hebraica. Essa passagem aqui não está numa linguagem completa, não. Essa passagem, a tradução dela original mesmo, não é essa aqui. Porque Deus não precisava nem descer naquele lugar. Não precisa ver nada. Ele já tinha visto tudo. Essa passagem significa que Deus iria destruir aquele lugar. Ele tinha determinado destruir aquele lugar. Quando isso significa descer para ver, não significa que Deus
E Deus não precisa... Ele sabe tudo. Entendeu? Significa para abençoar. Deus, Ele quer abençoar as pessoas. Ele quer salvar. Mas só que o pecado impede de Deus estar abençoando a pessoa. Não de ver aquela pessoa. Não. Deus vê tudo. Deus sabe todas as coisas. Então essa passagem no versículo 21, olha só. Descerei agora e verei se com efeito em praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então, essa passagem não está na tradução correta. Nas passagens, as traduções, o texto original se perdeu, infelizmente. Por quê? Deus não precisa descer do céu, não. Por quê? Todo o universo é cheio da sua presença. Deus não precisa descer de lugar nenhum. Ele contempla todo o universo. Ele é todo poderoso. O que significa? Mesmo tanto que ele está aqui na terra, ele está lá no céu. Então ele precisa descer? Não. O texto foi escrito de uma forma... O original é diferente do texto. Então tem parte na Bíblia, você vai ficar um pouco escandalizado, sim. Por isso que eu estou voltando aqui, para que você venha compreender, para que você venha ter uma tradução correta. Pois o maior tradutor da Bíblia chama Espírito Santo de Deus. Ele nos ensina o que é certo e o que é errado. Um pode errar, é escrito, mas Deus sabe todas as coisas. Então é importante a pessoa estudar. Não estudar a Bíblia, como estamos estudando, no sentido de estudar e engolir tudo. Não. É que nem na vida. O homem tem que saber reter o que é bom e lançar fora o que é ruim. Nada que vem de Deus é imperfeito. Tudo que vem de Deus é perfeito. Tudo que vem de Deus é santo. É perfeito, 100% perfeito. Gente que diz que a Bíblia é inerrante, é infalível. Sim, a palavra de Deus é inerrante e infalível. A palavra de Deus. Só que quem escreveu a Bíblia foi homens, usados por Deus, buscando o texto original, uma interpretação de acordo com a palavra. Então teve uma parte falha na escrita da Bíblia. Qual essa parte falha? O homem. O homem foi essa parte falha na escrita da Bíblia. Então, alguns textos geram dúvida mesmo. Por quê? O homem não soube interpretar perfeitamente. Mas agora eu estou te dando interpretação genuína. Não tem medo de falar isso. Que Deus me encheu do Espírito dele. Tanto que uma pessoa, para ensinar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, é necessário ela estar cheia do Espírito de Deus. Por causa disso. No dia de eu pegar a Bíblia e sair lendo ela toda, se eu não tiver uma igreja, se eu não amar meu próximo, se eu não buscar o Espírito Santo, se eu não buscar a presença dele, vai adiantar o quê? Eu não vou entender nada. Tem gente que lê a Bíblia e não entende nada. E não consegue entender o que está certo e o que está errado. É que nem na vida. Na vida, você nunca vai encontrar uma pessoa 100% perfeita. Então Deus permitiu ter assim, está na palavra dele. Algumas coisas que geram confusão. Não que a palavra dele gere confusão. Mas você entender que tudo na vida tem alguma coisa errada na vida. Nem tudo na Terra, nessa vida aqui, vai ser 100% perfeito. Entende? Esse é o livro da vida. Continua sendo. Então, nessa vida, você vai entender isso. Não existe uma pessoa 100%. Não existe. Você nunca vai encontrar aqui nessa Terra uma pessoa 100%. Então, assim que é. Então, essa passagem no versículo 21, capítulo 18, está escrita de forma errada. Entendeu? É errado. Deus não precisa descer do céu para vir na terra. Não. Ele nem precisa vir para entender. Não. Ele sabe tudo. Ele já entende tudo. Antes de tudo ser criado, ele já saberia tudo o que iria acontecer.
que chama onisciência. Ele sabe tudo. Se alguém sabe tudo, precisa ver, precisa descer. Então, meu irmão, preste atenção. Eu já li a Bíblia toda, já analisei ela toda. Já fiz cursos de teologia, entendeu? Faço isso para a glória de Deus. E falo isso para você entender. Eu não sou um leigo, não. Sou um professor, Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus. Um diácono. Trabalho. Tenho um trabalho. Não vivo da obra. Eu não ganho dinheiro nenhum. De igreja nenhuma, graças a Deus. Tem gente que ganha dinheiro da obra. Isso aí não é pecado, não. É certo. A Bíblia fala, todo operário, todo trabalhador é digno do seu salário. Pastores que ganham dinheiro da obra. E padres, os padres ganham dinheiro da obra, do trabalho deles. Eu, graças a Deus, faço tudo isso aqui por amor. Eu gosto de falar da palavra de Deus. Eu tenho prazer em transmitir a verdade de Deus. Por quê? O mais importante do homem é o quê? Estar com Deus. Pois a promessa de Deus já disse, é salvação e vida eterna. Não é ouro, não é prata, não é carro importado, não. Se você tem um carro importado, você tem que trabalhar. Para você ter uma casa bonita, você tem que trabalhar. A Bíblia fala, o suor do teu rosto ganhará o teu pão. Então você vai ganhar seu pão trabalhando, meu irmão. Então, Gênesis 19, vamos continuar o nosso estudo. Eu voltar sempre que eu sentir de estar explicando algo, que a Bíblia, vamos estar encontrando pedras no nosso caminho. Até dentro aqui. Porque eu disse, não é porque a palavra de Deus é errada, não. Não. É porque o escritor, o homem, é falho. Todo homem é falho. Todo homem. Assim eu entendi na palavra de Deus porque houve alguns erros. Por quê? Vamos falando até de Abraão. Abraão cometeu alguns erros, já percebeu? O servo de Deus erra sem querer. Porque é ser humano, é falha humana. Então é o pecado maquinado, aquilo que eu planejei, eu quero pecar, eu quero fazer o mal. Isso aí, aos olhos de Deus, é abominável. A pessoa deseja viver no pecado e não quer se arrepender, Deus não vai perdoar, não. Eu erro sem querer. Eu aprendi uma criança, ela está andando. Sem querer, trupica numa pedra e cai. Isso é a falha do servo de Deus. Ele erra sem querer. Está ali, de repente. Eu falei uma palavra, me desculpe. Falei essa palavra, eu não queria ter falado essa palavra. Então esse é o erro do homem que serve a Deus. É sem querer. Entendeu? Então, que Sodoma e Gomorra estavam querendo viver no pecado. Então, essa condenação vem para todos até hoje. Quem quer viver no pecado, vai vir destruição. Tanto física como espiritual. A pessoa não vai ter salvação, não. Vai ter destruição. Eu já falei que é a condenação do inferno. Gênesis e Apocalipse estarei falando de condenação, salvação. Porque a Bíblia fala disso. E Jesus, quando chegarmos lá no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus vai falar claramente sobre o céu, sobre o inferno. Lá no livro de Lucas, Jesus fala sobre o rico Lázaro. Mas lá na frente, vamos estudar agora com Gênesis. Versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou, versículo 25, aquela cidade, toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então, irmãos, é isso aí. Sodoma e Gomorra foram destruídas porque eles nunca iriam converter, porque eles queriam viver no pecado. A mulher de Ló desobedeceu o anjo, o mensageiro de Deus, e também virou uma estátua de sal. Quer dizer, foi destruído, porque desobedeceu uma ordem dada pelo próprio Deus através do anjo dele. Então, meu irmão, obedeça a palavra de Deus. Tenha temor dessas palavras. Essas palavras são assim mesmo. Elas geram temor na gente. Temor é respeito. Ele vai ter respeito de Deus. Na próxima aula, versículo 27. Deus abençoe.